que eu quero dizer quando eu falo de espiritualidade? Quando eu digo, né, nesse canal, o que vamos falar é que vamos focar numa espiritualidade livre e sem dogmas. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me encaixei muito bem em nada que tivesse muitas regras, muitos comandos, muita coisa do tipo você tem que fazer desse jeito ou daquele jeito, e só assim é o certo, só essa visão que serve. Todas as vezes que eu precisei ficar em lugares ou situações assim, eu mesma escolhi, ou quando eu mesma, né, escolhi fazer algo assim, eu sofria muito, porque eu precisava estar nesse lugar. E quando eu estava, porque eu estava tentando me encaixar em algo, eu me questionava e acabava, né, ficava ali sofrendo, ou em algum momento um negocinho lá dentro, assim, do meu coração me fazia procurar outras coisas, outros lugares, outras visões, outros focos, questionar aquilo que estava me sendo dito, né, outros lugares, situações para viver ao mesmo tempo, né? E aí eu acabava me desconectando com aquele negócio, aquele lugar, aquelas pessoas, e indo buscar um lugar onde eu me indo buscar um lugar onde eu me via sozinha, em um universo próprio, onde eu podia ser quem eu quisesse. E hoje, como eu já tenho essa consciência e esse conhecimento sobre eu mesma, né? Eu já tenho escolhido já ficar nesse lugar, onde eu posso ser eu mesma, ter minhas próprias experiências, sem muita confusão, sem muita gente, sem procurar muito o que deve ser ou não, sabe? Falando assim, não parece, mas esse lugar tem muito autoconhecimento, tem muita busca por conhecimento e tem muito mais, muito mesmo questionamentos. Porque eu não tô falando de um lugar de isolamento total, de ignorância do resto do mundo, de não quero saber de nada nem de ninguém. É tipo, só eu que me importo e não quero saber de mais nada. Pelo contrário, muito pelo contrário. Esse lugar eu tenho tempo para os meus próprios questionamentos, para ser eu mesma, para existir da maneira que eu sou, para existir como eu quero e questionar. Tanto que muitas vezes eu procuro amigos terapeutas, eu procuro mestres e eu questiono. Eu peço um atendimento, eu peço uma ajuda, eu peço uma conversa, um diálogo, eu abro um diálogo para terminar de elaborar aquela questão. E quando eu faço isso, de certa forma, eu tenho a consciência de que eu estou fazendo um caminho que poucas mulheres, principalmente, né, fazem. E de questionar e se permitir existir sobre a sua própria visão de si mesma. Com conflitos próprios, com conflitos individuais, com uma forma de viver para si mesma. Quando a gente fala de mulheres é muito raro, né? Mas nós todas deveríamos aprender, porque é a partir daí que vamos nos definir e nos encontrar em um lugar que socialmente ele não existe para as mulheres, né? Nós poucas vezes sabemos quem somos sem o outro ou sem as tais regras do outro, né? Seja das religiões ou dos professores ou dos nossos pais. Eu não posso ser eu quando eu estou em família. Eu raramente consigo ser isso em um relacionamento, né? Por isso o caminho de estar por diversas vezes só é muito reconfortante para mim. E é um caminho que eu gostaria que toda mulher aprendesse a estar. Porque a partir de estar com nós mesmas,
na minha visão, que nós podemos recriar no mundo quem é a mulher, né? E qual é o seu lugar. Mas ela precisa saber também, essa mulher precisa saber também que, né, qual lugar ela deseja. Como é estar nele? Como é ser essa mulher? Apenas sendo, sem estar voltada ao outro, sem estar voltada a algo, sem estar cumprindo um dever. E isso é desconfortável para as muitas. Eu entendo que é desconfortável para muitas mulheres, muitas se sentem culpadas por se voltarem para si mesmas. Mas é possível estarmos sós, vivendo para nós mesmas, convivendo, mas ao mesmo tempo também convivendo com outros, sabe? Eu acredito que sim, né? É possível, mas até que ponto? Eu confesso que é um caminho que eu ainda tô descobrindo, ainda tô pesquisando. Quando eu me relaciono com alguém, ou quando eu estou em família, ou quando eu quero estar em uma situação em que eu não sei muito bem se eu deveria estar. E vocês estão convidadas a buscarem junto comigo, você está convidada a buscar junto comigo. E quando a gente fala sobre uma experiência sem dogmas, raramente vamos poder oferecer um caminho pronto, né? Porque eu acredito que caminhos prontos são cheios de regras. Do pode, do não pode, são permeados de crenças, são permeados de regras, dogmas e etc. Mesmo que ocultas, né? Mesmo que geralmente a gente performa de alguma forma pré-estabelecida para pertencer, achando que aquilo é normal, é o certo. E eu quero convidar você para vir para esse lugar, quando nós falamos também de nós mesmas, né, como mulheres, mas quando principalmente falamos de espiritualidade, quando buscamos uma espiritualidade, a gente busca acreditar ou praticar em, né, algo. E as religiões, elas são cheias de preceitos, principalmente para as mulheres. Eu não estou propondo aqui ser contra religiões, não é esse o debate. Aliás, não tem debate, tá? Eu não vou entrar nesse quesito, nem comprar essa briga e nem questionar cada um. Não importa as formas, o que eu estou propondo é um caminho independente do que você decidir buscar e de que caminho você tomar, que faça sentido para você individualmente. E não porque você quer pertencer ou porque você precisa praticar. Eu acredito que muitas mulheres precisam questionar tudo e todos e nunca o fizeram. Mesmo que não questionar pareça mais seguro, agradável, fácil, menos cansativo, com certeza, né? Vai parecer, mas aí nós não vamos encontrar, você não vai encontrar um caminho próprio, um caminho individual, né? Um caminho como mulher. E também isso não é sobre militância, feminismo, não é nada disso, tá? É sobre autonomia. Eu sempre ensinei o empoderamento, o feminismo sobre isso. É sobre não ter regra, é sobre não ter um caminho de passo a passo, é sobre não decorar algo e seguir. É sobre aprendermos como mulheres a buscar um caminho mais intuitivo, mais sensitivo, que a gente vai perdendo, né, nesse mundo masculino que a gente vive. Sabe? E buscar um lugar onde você, mulher, a gente se reconheça um pouco mais. E eu não tô falando de reconhecimento dos outros, do externo, né? Mas de uma luta para ter voz. Eu tô falando de ocupar um lugar único para si mesma, sabe? Aonde você se sente confortável com você mesma. E a espiritualidade, quando a gente tira os dogmas, né? Que é o que eu tô propondo aqui, esse tipo de fé que eu encontrei há pouco tempo. Eu aceitei isso também há pouco tempo, tá? Quero deixar isso claro. E aí, quando a gente exerce essa espiritualidade através da nossa fé individual, baseada naquilo em que nós acreditamos a partir das nossas experiências de vida e não daquilo que nos ensinaram, isso pode ser feito através de diversas conexões e é sobre elas que a gente vai falar daqui para frente. Então, a força feminina, a ancestralidade, a quântica, a natureza, a ideologia de vida, os ciclos femininos, o útero, as meditações, pequenos grupos que acreditam em ideias próprias, em ideologias próprias, através de seus próprios, ou através dos seus próprios guias,
seus mentores através de uma limpeza, de um rompimento com crenças tradicionais, né, principalmente as religiosas. Então, toda forma de poder espiritual é uma oração. E toda forma de exercer a sua própria fé, né, de forma individual ou em grupo, também se torna uma oração. E como eu disse antes, né, de onde me surgiu essa ideia e essa vontade? Da minha própria busca e do meu próprio desencaixe com o que me era oferecido nos lugares em que eu buscava, em que eu buscava seguir para pertencer. E um questionamento sobre o que eu faço, né, com aquilo que eu sei, né, que de onde vem, mas, né, eu preciso honrar e respeitar. E quando eu vou experimentar o que eu escuto e o que eu acredito, muitas vezes eu acreditava e eu sentia que eu deveria seguir em uma única direção, sabe? Mas os espaços eram muito restritos e eu questiono muito, eu sou muito questionadora, sempre fui. E outras vezes eu me sentia muito recolhida e diminuída por regras e pessoas. Então eu fui parando de acreditar que os lugares realmente serviam para exercer a verdade e a essência do meu sentimento, daquilo que eu acreditava que era espiritualidade. Eram muitas regras, era pouco sentimento, era sobre as regras dos outros, era sobre o que o outro me permitia ou não fazer naquele espaço, sobre o que ele dizia que eu poderia ou não fazer com a minha própria espiritualidade. E quando você segue a regra dos outros, você está doando o seu próprio poder para ele, né? Se você não sente aquilo, se está apenas querendo, fazendo por pertencer ou para não ser punido, se você está nesse lugar porque te disseram, né, que deve ser assim, fica aqui uma frase de Buda que eu levo para a vida, que diz assim: se você não acredita no que te disseram do fundo do seu coração, então não faça. Mesmo que quem lhe diga sou eu, né? Ou seja, eu, Buda. Então, algo assim. E a minha proposta aqui é essa: é mudarmos e ao invés de cedermos nossos poderes, nossos sentimentos, ao invés de pertencermos ao outro, comecemos a pertencer a nós mesmas, porque a mulher ela raramente pertence a ela mesma. Claro que isso exige uma certa maturidade, uma certa profundidade, existe um caminho de estudos e práticas, né, sobre espiritualidade, um conhecimento, mas sobretudo também, né, esse aprendizado pode ser individual. Ele pode ser em grupos menores, né? Ele pode ser com mestres em locais que você acredita e absorver só aquilo que lhe serve, né? Mas ele sempre deve vir com um aprendizado de questionamento, né? O que você vai absorver ali, sem que entregue todo o seu poder e sua essência na mão dos outros, né? Como você pode exercer sua espiritualidade, a sua intuição e os seus sentimentos livremente.